Então, eu espero que as pessoas se deixem atravessar pelo filme, se deixem ser perturbadas pelo filme. Começa agora mais um Cine Vitor. Vamos falar deste filme que até que enfim chegou aqui pra gente, porque eu estava muito ansioso para assistir o Carvão. Passou Toronto, San Sebastián, agora aqui na Mostra. Já teve uma sessão no MASP, né, no vão livre do MASP. E também está chegando aí aos cinemas daqui a pouco. E eu fiquei muito impressionado com o filme. Antes, já queria parabenizar vocês pelo trabalho. Já sou fã da Maeve há muito tempo, já passou aqui várias vezes também com outros filmes. E você também dos seus curtas, que eu adoro, e fiquei muito feliz quando eu soube que ia ter esse longa, enfim. Logo no começo, assim, nas primeiras cenas, a gente vê já a sua segurança na direção daquela história, daquela narrativa, de contar a história daquelas pessoas. Porque cada personagem ali tem a sua própria história dentro daquela narrativa toda que traz aquela família, aquela cidade, aquelas pessoas. Como é que veio essa ideia, né? Eu lendo assim algumas coisas, eu sei que você é do interior, também se inspirou em algumas histórias também do interior, eu também sou, então acho que me identifiquei em alguns momentos, aquelas cenas da igreja, de encontrar todo mundo na igreja, isso é muito comum também. E claro, esses segredos, essas outras vidas que eles têm fora da sociedade quando a porta fecha. E às vezes até quando a porta fecha, ainda tem que fechar outra porta ainda, porque é muita coisa escondida, né? Então como é que veio toda essa inspiração aí para você, para fazer o Carvão? Acho que você falou uma parte importante, que é essa vivência do interior, da vida alheia, da própria vida, de como se relaciona assim, socialmente, né? Da performance social versus a verdade, o que pode ser mostrado, o que é constrangedor, o que é permitido, né? Isso sempre me deixou muito instigada a fazer alguma coisa assim, porque eu acho que quando você cresce no interior, né, você cresceu também, você observa muito isso, né, no decorrer da tua vida, né, que de quando você ouve das pessoas, não sei quem, um casal, não sei, casado há não sei quantos anos, aí você sabe do que a pessoa faz não sei lá o quê, e não sei se é verdade ou não, mas você ouve, talvez seja, enfim, são muitos fantasmas, assim, e aí, na verdade, isso tem muito a ver com o que é permitido, né, socialmente, com o que é bem visto, e isso sempre me instigou, sempre tive muita vontade de fazer um filme sobre isso, porque tem essa questão, né, de você morar no interior, então, assim, portanto, você ter mais liberdade, mas a verdade é que nem sempre você se sente assim, né? Você não é apto a viver exatamente o que você quer viver, essa questão, assim, sexual, principalmente, né? Então, tem que casar, tem que um monte de coisa, né? Porque são ambientes bem conservadores. Então, isso sempre foi uma coisa bem instigante para mim, que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo agora no país, né? Da tradicional família, Deus acima de tudo, essas falácias e tal, que pautam muito, né? Que acabam fazendo com que qualquer coisa seja justificável em prol delas, e que é um absurdo, né? É uma ficção que... A quem que é vantajoso isso, né? Então, eu acho que o filme, ele propõe essa reflexão. E acho que é muito interessante também quando a gente pensa que esses personagens, quando algumas coisas são reveladas ao longo do filme, claro que a gente fica surpreso, porque é um filme, é uma ficção, aquilo faz parte da narrativa, mas se a gente trazer para a vida real, a gente não fica surpreso com algumas coisas que a gente vê ali, porque a gente sabe que existem, elas são muito camufladas às vezes, né, e não só no interior, claro, né, mas enfim, numa sociedade, ainda mais hoje em dia, com esses valores tão tradicionais sendo impostos pra gente, né, com muita hipocrisia. E para contar essa história, claro que tem esse elenco, e não é porque ela tá aqui, mas esse elenco maravilhoso, que é Maeve, você, não sei nem o que eu vou falar, entendeu? Porque ela é um acontecimento, né, em cena, aquele seu olhar, aquele seu jeito, o sotaque, a forma que o corpo também caminha naquele lugar. Aquele filho, aquela criança é maravilhosa, aquele menino é maravilhoso também. Quê? Enfim, é um elenco muito bem entrosado também, muito bem dirigido. Como é que foi para você também mergulhar nesse universo aí do interior, dessa família, desse suspense? Tem um suspense no ar, né? Tem um suspense ali, tem um suspense desde aquele do gênero do cinema, também um suspense da vida dessas pessoas. Então como é que foi para você mergulhar nesse processo do Carvão? Bom, a gente filmou no meio da pandemia, né? No meio de 2021, um ano bem dramático coletivamente. Na verdade, um ano dramático que foi que anteriormente, né? Também com anos muito dramáticos, assim, um se sobrepondo ao outro.
Mas é um filme que, como você disse, assim, ele tem vários códigos de filmes, vários gêneros, né, meio misturados, assim. É um filme que não se propõe a ser exatamente realista, no entanto, que se alimenta da nossa realidade, assim. Para mim, vou falar como intérprete, assim, né, para construir N, eu fui bebendo do mais puro suco da realidade, Vitor, assim. Enfim, se alguns anos antes alguém me dissesse isso, eu ia achar absurdo, mas e nesse sentido foi muito curativo para mim, sabe? Porque eu acho que tinha em mim, como artista, e acho que sentia também nos meus colegas, assim, uma necessidade de mergulhar nesse tema. Acho que o filme é muito sobre flexibilidade moral também. Acho que tem muitas pautas ali que a gente desejava, assim, profundamente mergulhar e compreender, assim. Então, acho que a gente está mais do que querendo apontar, né, o outro, o conservador, né, mas eu acho que aquilo a propósito de uma investigação, assim, é para falar um pouco sobre a gente como sociedade, né? Assim, eu acho que nos últimos anos eu me dei conta que eu conhecia muito pouco do meu país, muito pouco, que talvez até da humanidade, assim. Acho que eu, perdi alguma coisa aqui. Tem alguma coisa, e adoro isso no filme, né? Assim, essa casa isolada, escondida, essas pessoas, né, performando até para si próprias, porque acho que os personagens são muito ignorantes de si também, assim, né? Eles estão muito perdidos, como estamos nós, eu acho, como sociedade, assim. Então, eu acho que foi uma investigação muito curativa, assim, sabe? E tinha um desejo muito grande de compreender esse caos e essas bordas morais, assim, sabe? E para isso, por mais incrível que pareça, assim, eu fui me alimentando muito de coisas que aconteciam no nosso entorno, assim, de discursos, de falas. A gente estava ali no meio da pandemia, né? Então eu frequentava missa ali no interior, então, assim, né? Uma certa fala, eu escutei do padre um dia, né? Assim, nós estamos vivendo uma peneira de Deus. Desapeguem da matéria, estamos vivendo quem de nós passará pela peneira de Deus. Eu falei, eu no meio da missa, assim, falei, meu Deus, era assim, isso tudo que Irene precisava escutar, assim, sabe? Então, e foi isso, a gente foi se alimentando dos personagens, a gente frequentou muitos personagens locais, conversou profundamente com eles e acho que tinha, acima de tudo, uma tentativa de também humanizá-los, assim, né? Porque acho que, no fundo, é a gente ali. Você tá falador hoje, né? Tá feliz, né? Quando você fala essa questão de não conhecer o meu país, não é a primeira vez que eu escuto isso em entrevistas, assim, de realizadoras e de atores e atrizes falando quando mergulham em algum filme, em algum trabalho de a gente vai reconhecendo o país também em cada lugar que a gente pisa, em cada história que a gente escuta, enfim, cada região, cultura que a gente absorve, né? Sim. E aí, falando isso, o filme passa antes, né, em festivais internacionais. É um filme que, sabe, se a gente usar o clichê do clichê, é um filme universal, porque, enfim, ele traz histórias familiares, de cotidiano, mas ele tem muito de Brasil ali também, muito do Brasil, dessas questões das famílias, das tradições, da questão da saúde, enfim, vários fatores ali. Como é que foi a recepção do filme fora daqui? Como é que o público recebeu Carvão fora do Brasil? A recepção foi muito boa, né? A gente não esperava, assim, a Premiere Mundial em Toronto foi maravilhosa. Nos outros festivais também foi muito incrível e os debates foram muito bons. E, assim, curiosamente, as pessoas estão muito conectadas com esse momento conservador, nessa onda conservadora que vem, né, que assola o mundo, né? Então, as pessoas têm uma compreensão, mesmo fora do Brasil, muito ampla, né? Falava bastante, parecia dialogar bastante com elas, independente delas não serem brasileiras. E então, foi muito interessante, assim, como o filme era, assim, muito bem compreendido, mesmo por pessoas que não estão vivendo o que a gente está vivendo aqui, umas com mais, outras com menos conhecimento específico, assim, dessas idiosincrasias, assim, brasileiras, do momento político, etc. Mas eu acho que como é
diz muito sobre essa hipocrisia, né, que a gente está vivendo mundialmente. Acabou que teve uma compreensão muito ampla, assim. Confesso que me surpreendeu bastante, sabe? De países que são muito... É curioso, porque nos Estados Unidos, né, a gente teve alguns dos melhores debates, a gente teve nos Estados Unidos, e assim, que tão diferente, tão parecido, né? E umas compreensões de especificidades, assim, do filme, dos personagens, das angústias, assim, pareciam muito próximas àquelas pessoas, muito mais do que eu poderia imaginar, assim. Então foi interessante ver isso, né? Ver como, assim, o ser humano, na verdade, ele, né, ele se conecta por essas ondas, né? Muito louco. Essa bomba vai explodir. O filme chegando agora, vai chegar no Brasil, para os brasileiros aqui, enfim, uma obra que dá orgulho. Acho que eu mandei uma mensagem para a Paula logo que eu saí, que eu fiquei muito orgulhoso mesmo de ver uma obra assim. A gente já tem muito orgulho do nosso cinema, a gente sabe o quanto é difícil fazer curtas, enfim, a gente tem tantos amigos na área, e é muito bom sair do cinema feliz quando a gente vê um filme brasileiro que dá orgulho, assim. Então chega agora para o público. Algumas pessoas já viram, mas agora ele chega em cartaz. Qual a expectativa de vocês para contar essa história? Que essa história que antes começa sendo sua, depois passa para a equipe, passa para o elenco, e agora é de todo mundo, né? O Carvão agora vira do mundo. Então qual é a expectativa agora, o filme chegando aí aos cinemas? Bom, eu espero que as pessoas gostem do filme, quero primeiro que elas assistam o filme, que elas gostem do filme, que dialogue com elas de alguma maneira, e que essa reflexão, né, que o filme propõe sobre a hipocrisia e sobre esse ciclo da banalização da violência e do absurdo, que ele suscite uma reflexão, né, e que, enfim, que as pessoas se envolvam, se apaixonem pelo Jean, tanto quanto eu me apaixonei. Todos nós. Ai, é curioso porque quando eu penso assim, gostem do filme, eu fico pensando, nossa, é um filme tão perturbador, eu acho, inclusive para mim, e isso foi tão importante para mim, então eu espero que as pessoas se deixem atravessar pelo filme, se deixem ser perturbadas pelo filme. Acho que muito do que a gente está falando nesse filme é um retrato que não é imediato, acho que são fronteiras que a gente vai atravessar ainda, né? A gente está vivendo um momento muito dramático e continuaremos vivendo, pelo que tudo indica, no nosso país. Então, assim, é um retrato nosso, muito, muito íntimo também. Então, acho que é isso. Eu espero que as pessoas vão ao cinema, levem suas famílias. Levem as famílias, levem a família, gente. Vai todo mundo junto. Todo mundo junto. E se deixem atravessar. Valeu, gente. Obrigado. Sucesso pro Carvão, sucesso para vocês. Que a gente se encontre mais vezes nos próximos filmes. Valeu. Valeu, Vitor. Valeu. Prazer Obrigado, falar valeu. com você.